pessoal! Continuando o nosso estudo sobre função, já sabemos que elas podem ter formas variadas. E mesmo nessa variedade de formas, existem algumas situações que vão se repetir. A essas situações, nós chamamos de qualidades da função. Ela pode ser injetora, sobrejetora ou bijetora. Uma função é injetora se e somente se para todo x1 pertencente ao domínio da função e x2 pertencente ao domínio da função, com x1 diferente de x2, termos f de x1 diferente de f de x2. O que isso quer dizer? Que para os elementos do meu domínio que eu tiver, eu vou ter correspondências lá no meu contradomínio. E essas correspondências vão ser diferentes uma da outra, ou seja, para cada um valor x, terei um valor y. Uma função é considerada sobrejetora se e somente se, para todo o meu valor y pertencente ao contradomínio da função, existir um valor x pertencente ao domínio da função, de modo que f de x é igual a y. Ou seja, contradomínio da função é igual à imagem da função. O que isso quer dizer? Que, na verdade, todo o meu conjunto contradomínio será a minha imagem. Ou seja, todos os elementos do meu contradomínio vão ter correspondências com os elementos do domínio. Não vão sobrar elementos sem correspondências na minha função sobrejetora. Todos os elementos do conjunto y serão utilizados. Uma função é considerada bijetora se e somente se para todo x1 pertencente ao domínio df e x2 pertencente ao domínio df, com x1 diferente de x2, temos que f de x1 é diferente de f de x2. E o contradomínio de f é igual à imagem, ou seja, se a função for injetora e sobrejetora simultaneamente. Vamos perceber a diferença entre função sobrejetora e bijetora. A função sobrejetora e a bijetora, elas utilizam todo o contradomínio. Porém, a bijetora faz a restrição de que a imagem fx1 seja diferente fx2. Vamos ver graficamente em diagrama de flechas para entender um pouquinho melhor. Aqui estão representados alguns exemplos de função em diagrama de flechas e no plano cartesiano. Vamos iniciar as observações com a função injetora, onde nós temos uma f de a em b, com os elementos do conjunto A, x1 diferente de x2, e os elementos do conjunto B, y1 diferente de y2, com uma lei de formação y igual a 3x mais 2. O que isso quer dizer? Que cada elemento do conjunto A vai ser multiplicado por 3 e depois somado à quantidade 2. Ao resolver os cálculos, cada elemento do conjunto A vai ter a devida correspondência com o elemento do conjunto B. Desta forma, menos 1 associa com menos 1, 0 com 2, 1 com 5, 2 com 8 e vamos perceber que sobrou sem correspondência o elemento 11. Então, na função injetora, cada elemento do conjunto A vai corresponder com um elemento do conjunto B. E cada elemento do conjunto B vai receber apenas uma correspondência. Pode acontecer, então, do meu conjunto imagem ser um subconjunto dentro do contradomínio da função. Representando no plano cartesiano, nós temos uma f de L em R com a mesma lei de formação, 3x mais 2. Aqui, nós vamos perceber que para cada elemento x, vamos ter uma correspondência em y. Já na função sobrejetora,
nós temos uma f de A em B em que a imagem de f é exatamente igual ao contradomínio de f. Para nós entendermos, a lei da formação é y igual a x ao quadrado. O que acontece aqui? Nosso elemento 0 elevado ao quadrado dá 0. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. 1 elevado ao quadrado também dá 1. Menos 2 elevado ao quadrado dá 4. E 3 ao quadrado dá 9. Vamos perceber que todos os elementos do conjunto B foram utilizados. E o que caracteriza ela ser sobrejetora é que todos os elementos do conjunto B foram utilizados. Percebam que houve elemento do conjunto B que recebeu mais de uma correspondência. Este fato não interfere na função. A função sobrejetora pode receber mais de uma correspondência. O que não vai poder acontecer é o meu conjunto imagem ser um subconjunto dentro da função, como aconteceu na função injetora. Então, quando a lei da formação foi y igual a x ao quadrado, para cada elemento A, eu obtive correspondência em B. E todos os meus elementos do conjunto B foram utilizados, mesmo que algum deles receba mais de uma correspondência. Ao analisar graficamente essa função, eu tenho uma FDR em R mais. Percebam que houve uma limitação no conjunto dos números reais. Os números negativos não fazem parte desse conjunto, por isso que não existe representação aqui abaixo do eixo X. Então, nós vamos perceber que o menos 2 ao quadrado deu 4, menos 1 ao quadrado deu 1, 1 ao quadrado deu 1 e 3 ao quadrado deu 9. Percebam que todos os elementos y a partir do zero vão receber mais de uma correspondência. Mas todos os elementos do conjunto B foram utilizados. Então, continuamos caracterizando uma função sobrejetora. Ao analisar a função bijetora, o próprio nome diz bi. Bi significa que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Na verdade, ela é a função mais fácil de identificar. Por quê? Para cada elemento do meu conjunto A, vai ter sempre uma correspondência no elemento B. Uma para cada um, sem sobra de elementos nos dois conjuntos. F de A em B, com imagem exatamente igual ao contradomínio e com a restrição de que os meus elementos do meu conjunto B, y1 diferente de y2. A lei de formação, por exemplo, foi y igual a x mais 1. Percebam que essa restrição y1 diferente de y2 não veio na função sobrejetora, porque a função sobrejetora pode um elemento do conjunto B receber mais de uma correspondência. Na função bijetora isso não vai acontecer. Só vai acontecer de todos os elementos do conjunto B serem utilizados. No plano cartesiano, nós vamos perceber que nós temos uma função f de R em R com a lei de formação f de x igual a x mais 1. E que para cada elemento do conjunto X, nós temos uma correspondência em Y. Percebam a semelhança dos gráficos, porque na verdade o gráfico do plano cartesiano da função injetora também é bijetora. Porque a função bijetora, para ser bijetora, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, essa função pode ser classificada tanto como função injetora como sobrejetora. Mas, por ela ser ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, ela também é bijetora. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.